Meu Deus, veja nossas filhas com nossas orações. Olha para nós com as misericórdias de graça, de benevolência. Olha para nós com tolerância, piedade e amor. Aleluia. Oh, maravilha. Muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, não passeia daqui, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Glória a Deus. Muito boa tarde, pessoal. Esse é o nosso café diário que acontece pela manhã, mas hoje está acontecendo à tarde. Maravilha. Que maravilha. Vamos para o nosso café, que hoje é o café da tarde. Hoje não é o café de 7 horas da manhã. Hoje é o café da tarde, que hoje é o Salmo de número 17. Hoje é o Salmo de número 17. Quem está comigo aí quiser acompanhar o Salmo de número 17. Salmo número 17 é uma oração muito boa, que o salmista vai nos ensinar. Quem já está por aí, compartilhar para chamar os amigos, acordar a galera que está tirando aquela soneca depois do almoço. Aquela soneca, aquele descanso, como é que se fala? Aquele merecido descanso, não é isso? Aquele merecido descanso depois do almoço. Salmo de número 17. Vou falar aqui, vou trazer umas coisas muito importantes. Muito importante sobre o Salmo de número 17. Para quem está aí, pessoal, se tiver alguém aí pela primeira vez com a gente, esse trabalho que nós estamos fazendo agora aqui, às 15 horas hoje, ele acontece todos os dias, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã. Só que quando a gente tem algum imprevisto, a gente acaba fazendo à tarde. E aí hoje, por conta de tanta coisa, hoje ficou para tarde. Mas enfim, cá estamos nós para falarmos sobre o Salmo de número 17. É um salmo que aparentemente
Parece simples, mas esse salmo traz consigo umas revelações profundas. Para quem está acompanhando os salmos aí, a gente tem, desde o primeiro dia, chamado o salmo de hoje, na verdade, eu estava lendo Salmo 17 e a gente tem chamado Salmo de céu. Alma contemplando o céu por dentro, a nossa alma, por meio da justiça de Cristo. Então, Salmo 17 eu vou ler. Eu vou ler o versículo 1, 2, 3. Nós vamos fazer como fazemos sempre, por sessão, que aí fica mais fácil. Não só o entendimento, mas a gente ganha tempo também. Salmo de número 17. Salmo de número 17 diz assim: escuta, ó Senhor, Jeová, a justiça. Outra versão que eu tenho aqui é: escuta uma causa justa. É muito importante você entender o que ele está querendo dizer aqui. Então, uma vez que você entende a Bíblia, como nós estamos falando do Salmo, uma vez que você entende o Salmo, você então vai aplicar ele certo, da maneira correta, na hora correta, nas circunstâncias corretas. E a palavra de Deus, nesse caso, vamos analisar ela, fazer uma análise, um comparativo com o remédio. Você pode ter uma prateleira de remédios em casa. Tá ok? Você pode ter uma prateleira de remédios em casa. Mas se você não sabe para qual propósito serve tais remédios, esses remédios meio que perdem o propósito. Uma vez que você se sentir mal, você vai ter que consultar alguém qual remédio você deve tomar. E aí você vai na sua prateleira saber se você tem esse remédio lá. Depois de consultar o remédio, você precisa saber se ele é pediátrico, se ele é adulto, se ele não tem alguma contraindicação para alguém portador de outras coisas. Aí você vai ter que consultar a bula para ver a dose e uma série de coisas. É bom sempre você ler acho que é posologia, essa parte da receita, né? Que ali traz detalhes importantes. Toda vez que você comprar um remédio, dá uma lida nessa parte da receita aí. Então, o Salmo, toda a Bíblia, mas como nós estamos falando de Salmo, os Salmos é isso aí. É um remédio para sua alma, é um refrigério, é uma cura. Tá ok? Só que se você não entender, não conhecer, você pode se tornar um religioso. O que é um religioso? O religioso é a pessoa que abre o Salmo no Salmo 91, abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa ele lá, achando que os Salmos, um livro por si aberto, ele vai resolver algum problema. Ou numa conversa e outra a pessoa fala assim: não, eu estou no Salmo 40. Eu já expliquei aqui esse Salmo 40 umas 2 vezes. A outra fala: não, eu estou no Salmo 70. Quando não, alguém está passando por uma adversidade e fala assim: mas Deus é o meu refúgio, fortaleza. Ou seja, essas expressões dos Salmos, ela não pode se tornar um amuleto, apenas frases de se apegar em momentos difíceis. O Salmo é a palavra de Deus. Então ele precisa ser conhecido na dose certa, na hora certa, nas circunstâncias certas, ok? Então é muito importante você entender o porquê que o Davi está orando, pedindo para que Deus ouça a justiça. E não é nem ele agora que quer ser ouvido. Ele está pedindo para Deus dar ouvido, o justo juiz, né? Porque Davi aqui está diante do Supremo Tribunal, e não é o Supremo Tribunal da Terra. Essa casa que durante muito tempo nós tínhamos muita admiração por ela, né? Tinha toda uma respeitabilidade por aqueles homens com aquela toga, aquela coisa bonita, todo aquele amparato jurídico.
E de repente você descobre que toda corrupção, se não passa por ali, algumas nascem ali. As que não nascem ali já passou por ali. Então não é esse tribunal que o salmista está recorrendo. Não é esse conceito de justiça que eu quero que você entenda quando ele fala no Salmo 17. Escuta, Senhor, a justiça. Tira da sua mente esse conceito de justiça da terra. Tá ok? Tira da sua mente esse conceito aí. Então, escuta ao Senhor, Jeová. A justiça, outra versão que eu tenho aqui diz, uma causa justa. E atende o meu clamor, dar ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Versículo 2. Saia a minha sentença. Essa sentença aqui, pessoal, não é condenação não, tá? Por isso que eu estou falando que as palavras jurídicas, sentença, condenação, justiça, essas palavras do meio jurídico, quando ela aparece na Bíblia, você precisa pesquisar para ter uma noção. Por exemplo, a palavra justiça na Bíblia, ela tem pelo menos aí uns 3 ou 4 conceitos. Justiça quer dizer equidade, pessoa de vida íntegra. Justiça quer dizer linha reta, quer dizer equilíbrio, quer dizer verdade. Um dos conceitos da palavra justiça na Bíblia é verdade. E é essa que ele está usando aqui, no Salmo 17. Escuta, Senhor, dá ouvido à justiça, ou seja, ouve a verdade. Ouve-me, porque... ouve a verdade, ou seja, não se prenda se é eu quem está falando, não. Dá ouvido à verdade. Ok? Então a palavra justiça na Bíblia, ela é muito ampla. Tá bom? Toda vez que aparecer a palavra justiça na Bíblia, você precisa pesquisar para saber qual é o conceito que está naquela palavra, naquele contexto ali. Isso é muito importante. Versículo 2. Saia a minha sentença. Por exemplo, essa palavra sentença não é a palavra condenação. Ah, saiu a sentença do André, ele pegou 10 anos. Não, não é isso não. Essa sentença aqui é a defesa. Ele está dizendo o seguinte, que a minha defesa saia do Senhor. Eu não vou procurar advogado da terra. Gente, tem coisas que tu vai passar. Valtão, tô com saudade de você, queria te dar um beijo ontem, você não apareceu. Mais tarde nós estamos juntos. Essa defesa aqui, Valtão, ele está falando o seguinte, que vai ter situações aqui na terra que nós vamos viver, que nós vamos precisar nos resguardar de falar e aguardar a sentença, que é a defesa vinda dele, oriunda dele. Tá ok? Lembra de João, filhinho, não errei, mas se errar temos um advogado? Então a questão é essa. Tá ok? A questão é essa. Então a nossa defesa precisa vir do Supremo Tribunal, o STC. Não é o STF, Supremo Tribunal Federal. É o STC, Supremo Tribunal Celestial. Tá ok? Deixa eu diminuir um pouco essa luz aqui no meu rosto. Acho que para mim melhorou agora. Então, quem quiser anotar, anota aí. STC, Supremo Tribunal Celestial. Quando uma causa de um servo de Deus, ela vem a sentença de lá, nenhuma outra comarca na terra. Observa que esse salmo, vários salmos, eles são muito cheios de expressões jurídicas, ok? Expressões jurídicas. Então eu estou explicando, e aí eu vou resumir agora, que ele começa assim, no Salmo 17. Ouve, Senhor, a justiça. A palavra justiça na Bíblia, oriunda, isso aí, Supremo Tribunal Celeste, ou Celestial, como queiram, ou Supremo Tribunal Divino, aí seria o STD, Supremo Tribunal Divino, também está valendo. Então quando ele fala ouve a justiça, ele está dizendo o seguinte, Senhor, dê ouvido à verdade. Tá ok? Dê ouvido à verdade. Versículo 2, saia a minha sentença, e aí eu repito, sentença aqui não é o julgamento, a condenação, é a defesa, tá ok?
é que essas palavras jurídicas, uma vez traduzidas na Bíblia, a grande maioria dos primeiros tradutores de versões bíblicas, infelizmente, ficou muito a desejar. Então saia, então não sei como é que está na sua Bíblia aí, o Salmo 17, versículo 2, não sei como está aí. Mas se tiver muito diferente do daqui, você coloca aí para a gente ver se pode alinhar alguma coisa aí. Tá ok? É possível que em algumas Bíblias não esteja a palavra defesa, mas é a palavra defesa aí. Saia a minha sentença. Aí se a sua palavra tiver, se a sua Bíblia tiver sentença, e você puder sublinhar, arriscar, escrever, faça isso. Para quando você for ler, você lembrar. Saia a minha, aí você põe defesa, não é sentença. Na verdade é sentença, mas o conceito dessa sentença não é de condenação, tá ok? O conceito aqui é de defesa. Então ele está dizendo, saia a minha defesa de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos a razão. Olha, é no contexto que você acaba entendendo que a palavra justiça do versículo 1 quer dizer verdade. Porque justiça no hebraico ela tem a pronúncia, eu acho até que é tzadik, coisa do tipo. Então ela tem várias, isso é a pronúncia, a transliteração, mas quando se traduz ela tem várias verdade, equidade, retidão. Tem mais algumas aí. O fato que é o seguinte, versículo 3. Provaste o meu coração, visitaste a minha noite e examinaste e nada achaste. Olha só, 3 coisas, 3 critérios pelo qual ou pelos quais o salmista vai se submeter perante Deus e por esses critérios analisados, o salmista vai ser absolvido, até porque ele é inocente. Gente, não tem coisa melhor do que você estar numa causa e você ter 2 certezas. Primeiro, que o juiz que está ali ele é justo. E depois você saber que você é inocente. Isso é causa ganha. Você já está no tribunal já em paz, já comemorando. Isso é maravilhoso. Tá ok? Isso é extremamente consolador. Ok? Então eu começo fazendo algumas observações aí. Primeiro, guarde isso para o resto da vida dos senhores. Guarde isso para o resto da vida que vocês existir na terra. O salmista não teria sido de maneira nenhuma um homem segundo o coração de Deus, caso ele não fosse um homem de oração. O salmista não teria em hipótese nenhuma sido um homem segundo o coração de Deus se ele não fosse um homem de oração. Deus, ele não caminha, ele não se relaciona com facilidade, ele não se aproxima com facilidade de alguém que não ama, que não gosta, que não se relaciona com ele por meio da oração. A oração aqui, o sentido é de conversa, de diálogo, tá ok? A oração ela não te traz santidade, ela não te deixa mais santo. O oposto de santidade não é oração ou não orar. O oposto da santidade é o pecado. Quando você dá as costas para a santidade, você está em direção ao pecado. Você dá as costas para o pecado, você já está em direção à santidade. Isso é fato. A oração não está aqui nesse conceito que eu estou falando. Pecado para lá, santidade para lá. Você está no meio. Se você se vira de frente para o pecado, você já deu as costas para a santidade. E vice-versa, você virou de frente para a santidade, você já deu as costas para o pecado. Observe o que diz a Bíblia, Tiago falando que aquele que se constitui amigo do mundo, auto se constitui inimigo de Deus. É você mesmo. Então, isso é pecado e santidade. Agora, o que eu estou falando aqui é que se o salmista não fosse um homem de oração, em hipótese nenhuma ele seria um homem segundo o coração de Deus. Tá ok? Não vou fazer apologia a pecado, nem dizer que Deus não se importa com o teu pecado. Não é isso que eu vou falar agora. Mas é que os meus pecados hoje, as minhas falhas, hoje não é a preocupação primária de Deus, porque ele já propôs o Cordeiro. A parte de Deus em relação ao meu pecado já foi feito.
ele já garantiu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a ação de Deus hoje em relação ao meu pecado é que ele está aguardando só eu me arrepender. A Bíblia diz que eu preciso me arrepender e deixar. Ok? Então, hoje a ação de Deus não é mais em relação ao meu pecado. Em relação ao meu pecado, já foi proposto para nós o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma vez que eu falho, eu preciso reconhecer essa falha, preciso pedir perdão a ele, ok? E aí, de preferência, deixar a prática e seguir. Também não é isso que o salmista está falando. O que eu estou enfatizando na vida do salmista é que o salmista, todas as vezes que ele se via em situação complicada, seja na esfera familiar, física, espiritual, política, o que o salmista fazia? Ele corria para a oração, ele corria para os pés do Senhor, ele corria para a presença daquele que ele sabia, acreditava, que iria sair à sua defesa. Escuta isso aqui, porque isso é muito importante. Você já observou nos filmes que quando um capitão que está comandando uma embarcação, um navio, quando um capitão que está comandando um navio, quando ele percebe uma iminente tempestade, eles não se entregam em alto mar. Puxa, está chegando a tempestade, nós vamos morrer. Não. Ele convoca seus auxiliares e empreendem bastante esforços para acelerar o processo da embarcação para que eles cheguem em segurança o quanto mais rápido ao porto. Então, uma vez que você percebe que as coisas não vão bem, você precisa correr em direção ao porto. Você precisa empreender força, trabalhar ao máximo a velocidade. Para quê? Para que você chegue logo no porto. Porque se você está vendo que a tempestade está chegando, está começando, não é ali que você tem que ficar. Ok? Não é ali que você tem que ficar. O salmista, quando percebe que a circunstância em volta dele não está boa, você vai ver que o salmo, boa parte dele é envolvendo oração, é oração, é oração. É isso que a igreja precisa de uma vez por todas entender. Por que é que o apóstolo Paulo escreveu na Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Até porque a gente nunca sabe que hora que vai começar uma tempestade, que hora vai terminar e vai começar outra. Até porque a oração não é só por causa da tempestade. A oração também é de gratidão. A oração é de agradecimento. A oração é de clamor, é de pedido, é de súplicas. Mas também a oração é de intercessão. Como assim? Às vezes as coisas estão boas para você, está tudo bem na sua casa, tudo vai muito bem, mas você precisa ter um padrão, um modelo, tá ok? De oração intercessória. O que é isso? É orar pelos seus irmãos, pela sua família, pelos membros da sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu vizinho, para que Deus salve ele, para que ele não vá para o inferno. Aliás, a Bíblia fala, por exemplo, em Timóteo, que temos que orar pelas autoridades, pelos nossos governantes. Não é xingar os nossos governantes, não é destruir a imagem dos governantes, como alguns crentes vão para as redes sociais se envolver em questões políticas. Nós podemos e devemos participar de questões políticas, mas nunca jamais de denigrir a imagem de ninguém. É sempre orando, é sempre orando, é sempre orando, acreditando na mudança do país, acreditando na melhora do país. Tá ok? Então ele diz assim: ouve, Senhor, ouve, Senhor. Eu estou no versículo 1. A sua justiça, ou seja, quem está falando com o Senhor é alguém que tem uma vida justa, uma vida reta, uma vida de equidade. O salmista chega diante do Senhor e diz o seguinte: olha só. Ele demonstra tanta certeza. O salmista, ele demonstra no Salmo 17 tanta certeza da vida que ele está levando. Gente, ele demonstra tanta certeza, mas tanta certeza, mas tanta certeza, mas tanta certeza da vida que ele está levando, que ele chega diante do justo juiz. Escuta isso. Do justo juiz,
no versículo 3 e fala assim: saia a minha defesa diante do Senhor. Aqui o tom da fala dele não parece muito um pedido, não. Parece quase que uma questão profética. Parece quase que não chega a ser uma ordem, porque ele está diante do divino, e ele sabe diante de quem ele está. Mas é uma fala muito assertiva, com muita certeza do que ele está falando. Que saia daí. Eu não aceito que a minha defesa saia de nenhum outro lugar. Gente, essa expressão aqui do salmista, saia de diante de ti a minha sentença, que é a minha defesa, eu expliquei aqui o que é isso, esses termos jurídicos. Isso aqui traz uma tona do seguinte: eu fico bobo como que algumas pessoas elas vão para o Facebook ou para os seus status no WhatsApp mandar uma conversa, uma conversa fiada, uma piadinha, uma coisa e outra, sabe como é? Às vezes uma situação que está vivendo em casa ou no ministério, ou financeira. O Facebook, ele não é uma comarca, ele não é um fórum onde você vai encontrar Deus. As pessoas, por exemplo, vão para o Facebook orar: Senhor, meu Deus, meu Pai, olha essa causa. Gente, é o cúmulo da coisa. Eu tenho minhas dúvidas. Eu quase seria capaz de afirmar: eu tenho minhas dúvidas se uma pessoa que entra no seu quarto, fecha a porta e ora, se ela vai para o Facebook colocar alguma coisa da sua vida pessoal. Porque aconteceu isso, fulano fez isso. Aí manda uma piadinha, manda uma conversa, vai expor a situação dela ou de outra pessoa. Eu tenho minhas dúvidas se uma pessoa que entra no seu quarto, como Jesus falou, fecha a porta e vai orar, se ela vai fazer isso no Facebook. Por quê? Porque a minha sentença, eu estou no Salmo 17, versículo 2. Salmo 17, versículo 2. A minha sentença, que é a minha defesa, ela não vai sair do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, ela não vai sair do Instagram. Não. Não vai sair das opiniões alheias. Tem pessoas que ela não consegue tomar uma decisão, mais simples que seja, se ela não consultar 3, 4, 5, 6. Fulana, estava pensando em ser assim, o que você acha? Aí a vida dela passa a ser dirigida, condicionada a falas de meia dúzia de pessoas que não sabem nem para onde está indo, nem o que está fazendo na vida. O salmista não faz isso, não. O salmista vai diante do Senhor e fala assim: olha, eu só aceito que saia daí, da tua presença. A minha defesa só sai daí. Não aceito defesa de ninguém aqui na terra. Porque no Salmo lá para trás, lá, já havia falado que na terra não tinha homem, nenhum homem com temor a Deus na sua geração. Então a nossa defesa, ela só pode ter uma nascente, ela só pode ter uma oriundo de um local, de um lugar, que é o trono da misericórdia de Deus, ok? Que é o trono da graça de Deus. Se a nossa defesa não vier dali, lembra do Salmo que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão estará lá os trabalhadores. Por quê? Eles vão fazer a casa? Vão. O texto não está dizendo que eles não vão fazer, não. Mas o texto deixa bem claro, completo lá em Mateus, que eles vão fazer, mas vai cair. Tá ok? Então uma casa precisa ser edificada. Aí, o salmista, ele vai passar por 3 critérios de análise pela Suprema Corte. Tá ok? Para quem chegou agora, eu coloquei aí, como é que é? Uma sigla que eu criei aqui, o pastor Walter anotou: STC, Supremo Tribunal Celestial. Ok? Ou SCC, né? Suprema Corte Celestial. Então, onde está a tua causa? A sua causa está sendo julgado por qual comarca que caiu a sua causa? A causa da igreja, está na mão do advogado da igreja. O advogado da igreja chama-se Senhor Jesus Cristo. E segundo a Bíblia, ele está assentado à direita do Pai. A pergunta que você deveria fazer à Bíblia é o seguinte: por que ele, ao subir, ao vencer o pecado, a morte
e o diabo, por que é que ele, ao subir, não sei se o Dudu vai lembrar desse dia aqui, dessa aula lá, eu falei isso lá, por que que ele, ao subir, ele sentou à direita e não na frente, não atrás e não à esquerda? Observe que o conceito jurídico do Novo Testamento, maior parte dele, se não toda baseada no conceito romano, é que funcionava assim. Eu gosto de falar desenhando essa parte porque fica bem didático, mas eu vou falar, se ficar alguma dúvida você coloca aí nos comentários aí. Funcionava assim: aqui está o juiz, à direita do juiz ficou o advogado. Na ausência do que está sendo julgado, o que o juiz faz? O juiz, ao olhar para o advogado, e mesmo, um detalhe que eu lembrei agora, que eu passei numa audiência, eu lembro disso. Mesmo você que está sendo julgado estando aí de frente para o juiz, ele olha para a direita e olha para o advogado, para conversar com ele, que a conversa do juiz é com o advogado. Uma vez que ele está conversando com o advogado, é como se ele estivesse conversando com a vítima, vamos dizer assim, com a outra parte. Seja essa parte que vai receber uma condenação ou que vai ser absolvido. Foca aqui que quando o juiz dirige a palavra ao advogado, o advogado ele assinou um papel com você e você com ele, que ele passa a ser o seu representante legal. Então o que o juiz falar para o advogado é como se o juiz estivesse falando para você. O que o advogado falar para o juiz é como se você estivesse falando para o juiz. Então quando Jesus falou assim: filhinho, não errei, mas se errar tens advogado, ele está dizendo o seguinte: deixa que eu resolvo com o pai isso daí. Deixa que eu entro na frente e resolvo com o pai. Só fala comigo. Ok? Por que o advogado sempre fala com a pessoa assim: ó, não me esconda nada. Fala tudo comigo. Aonde que nós estamos perdendo algumas causas? Nós estamos perdendo algumas causas porque ele falou assim: em meu nome vocês vão fazer proezas, Jesus falando. Só que nós não conversamos com Jesus, nós não oramos. Então a defesa fica fragilizada, embora ele é perfeito. Não fica fragilizada por conta dele. Por conta que eu não faço como Paulo disse, que eu preciso fazer a ele conhecida minhas súplicas. Porque ele é o meu advogado, ele precisa montar a defesa. Então quando ele olha para... Hoje no céu funciona assim: quando o pai olha para o filho, o pai está olhando para a igreja que foi absolvida na cruz, que foi justificada. Então é por isso que hoje, a título de salvação, não tem mais condenação para a igreja. Hoje o que eu tenho são as minhas mazelas, minhas falhas, meus pecados, e que eu pago por isso aqui, a lei da semeadura. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou pagar. Mas em relação à minha condenação que existia, eu fui justificado na cruz do Calvário. E o meu advogado está do lado do juiz agora. Para mim acreditar nisso não é muito difícil eu ter essa fé. Mas para o Davi, que está vivendo há anos, séculos antes da manifestação do verbo, da encarnação, ele precisava de muita fé para falar isso. Que a minha sentença, a minha confiança vai sair de diante do Senhor. Você precisa saber de onde vai vir a sentença que vai inocentar você. Da onde virá o documento que vai defender você nessa causa. E ele diz aqui. Aí o Davi vai passar por 3 critérios, gente, de análise muito... Como que eu poderia te falar? Ele vai passar por um critério de análise assim muito... Como que eu posso te falar? Muito delicado, muito minucioso. Olha o versículo 3. O Senhor provou o meu coração, visitou de noite e examinou. Então ele vai ser provado, ele vai ser visitado, ele vai ser examinado. Examinar, essa palavra exame, examinar, você sabe disso, que é algo muito minucioso.
Então primeiro ele foi posto à prova, depois ele foi visitado pelo Senhor, e ele diz aqui que ele foi visitado, cadê? De noite. E depois ele passou por exames para saber, para que Deus pudesse, não Deus ter certeza, que Deus não precisa disso, mas para mostrar para o próprio salmista. Ok? E fica assim uma sensação de injustiça comigo. Não sei se você já teve essa ideia. Uma sensação de injustiça. De que se eu estou perante o Senhor, por que é eu que tenho que ser investigado? Porque aqui, quem foi investigado foi o salmista, não foi os seus inimigos. Ele não falou assim, o Senhor investigou ele. Não. Quem foi investigado foi os inimigos perdão, quem estava acusando eram os inimigos. Mas quem foi investigado foi o inocente. No direito brasileiro, penso que no geral, existe um conceito muito interessante, que é o seguinte, um princípio do nosso direito, que quem acusa tem o ônus da prova, ou seja, se você acusar alguém, você tem que provar. Isso que eu estou falando que parece uma sensação de injustiça, é porque a minha natureza humana não consegue compreender a justiça divina, a minha natureza humana, por mais que em mim habite o Espírito Santo. Mas Paulo diz que esse corpo é o corpo de morte. Tá ok? Então eu, com toda a investida espiritual que eu possa fazer, a minha natureza humana nunca vai deixar de ser natureza humana. O que eu tenho como sensação de injustiça, na verdade é o seguinte, é que a justiça de Deus, ela é tão profunda, ela é tão plena, ela é tão limpa, ela é tão sincera, ela é tão real, ela é tão transparente, que Deus, ao invés de investigar os inimigos, ele investiga Davi. Por quê? Porque quem tinha que dar a prova de que Davi estava errado eram os inimigos. Mas eles não têm prova, porque se não há crime, não há prova, gente. Não tem como constituir prova de um crime que nunca aconteceu. Não tem. Eu sei o que eu estou falando. Cuidado para você não confundir indícios com provas. Indício é aquilo que pode explicar um crime. Por exemplo, te dar um exemplo bobo aqui na área jurídica. Você chegou numa casa, tem uma pessoa caída que levou uma facada. Essa pessoa está lá sangrando, levou uma facada. Aí você vê no quintal um homem com uma faca na mão, a faca que possivelmente foi a do crime, a faca está suja de sangue. Quando você vê essa cena, na sua cabeça, quem deu a facada no que está deitado? É o que está com a faca na mão, não é? Mas isso não é prova de que ele deu a facada, isso é um indício. Porque você pode ser que esse que está com a faca na mão chegou, viu quem deu a facada, tomou a faca e quem deu a facada correu. Quem está furado no chão possa ser a mesma pessoa que deu a facada em si e que a outra conseguiu tomar porque ela estava tentando suicídio. Possa ser que aquela que deu a facada tentou dar a facada, estou te apresentando o terceiro indício, tentou dar a facada no que estava com a faca na mão e a pessoa com um golpe virou a faca ao contrário para ela. Então indício é uma coisa e prova é outra. Como os inimigos de Davi não tinham nenhuma prova contra ele, eles não tinham como apresentar prova, o Davi fez o seguinte, ele resolveu se utilizar da fé. Eu vou deixar Deus sair nessa causa. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa coisa, Jesus é meu advogado, Deus é meu advogado. Gente, quando a gente fala assim, isso aqui é muito sério. A gente não tem ideia do que a gente está falando. Porque às vezes uma causa, um processo, ele leva tempo. E aí como Deus não resolve logo do jeito que eu quero, não traz logo à tona. E aí eu estou achando que Deus não vai resolver, ou pelo menos da forma que eu quero. O que eu faço? Eu vou lá e pego a causa da mão dele e começo a resolver. Calúnia, por exemplo. Quando alguém difama você, quando alguém calunia você, teu nome, teu ministério, sua casa.
É fácil você ficar esperando Deus resolver isso aí, dar tempo ao tempo, aguardar. Não é fácil. O salmista aqui, ele nos deu show de paciência. Ele falou, eu sei que é daí que vai vir. É da tua presença que vai vir. Então o que ele fala? Olha o versículo 3. O Senhor provou meu coração, o Senhor me visitou de noite, o Senhor me examinou e não achou nada. Lembra que quem está acompanhando os salmos, eu falei que os salmos eles são devocionais, escatológicos e messiânicos. Tem outras categorias e classificações, as principais são essas. Esse aqui é messiânico demais. Vai se cumprir em Jesus isso aqui. Tá ok? Vai se cumprir em Jesus. Quer ver uma coisa? Quem já fez cristologia comigo aí vai lembrar. Quem ainda não fez essa matéria aí vai lembrar. Quem ainda não fez essa matéria, quando fizer vai lembrar disso aqui. O Salmo 17, versículo 3, isso aqui é uma autópsia. Está sendo feito no corpo de Jesus. O que o salmista vive na alma lá atrás é profético, tem uma projeção profética para o corpo de Cristo, tá, gente? Quando Jesus morre, isso aqui é muito sério. Aliás, essa palavra autópsia, pode utilizar essa palavra, na verdade, ela é meio que uma contradição, porque ninguém faz autópsia. O que é autópsia? É a análise, é o exame em si mesmo. Então, se está morto, não pode ser autópsia. Tem uma outra palavra aí. Por isso que eu estou falando que as palavras jurídicas, elas precisam ser muito pesquisadas, estudadas, para quando você for falar, você então falar com categoria, com conhecimento, para somar na vida das pessoas, tá ok? Mas o que eu quero destacar no versículo 3 também é que ele termina o versículo 3 dizendo assim: da minha boca não saiu nada, nenhuma transgressões para com eles, com os inimigos. O que ele está ensinando aqui? É o seguinte, olha só, eu aqui o André, eu vou tentar contracenar o que está acontecendo aqui entre o Davi, os inimigos e o Senhor. A questão é o seguinte, o salmista chega perante o Senhor e fala assim: Senhor, eu estou com essa causa, o Senhor sabe que é verdadeira, o Senhor já me provou, já me examinou, já me visitou. Eu queria falar uma coisa aqui em relação à minha defesa. Posso sair em minha defesa? Então Deus diz para ele assim: pode sim. E ele fala assim: eu não tenho nenhum agravante. O que é agravante e atenuante, pessoal, numa questão jurídica? Atenuante é tudo aquilo que num processo vai ser favorável para você, tá ok? Vai ser positivo. Agravante é tudo aquilo que vai piorar. Agravante e atenuante, imagina uma balança. Aquela balança antiga de feira de 2 pratos. De um lado é agravante, do outro lado é atenuante, tá ok? Aqueles 2 pratos da balança não significa isso não. Eu estou fazendo esse comparativo aqui. Aqueles 2 pratos ali e aquele eixo de equilíbrio tem um simbolismo muito forte, tá ok? Por isso que esse é o símbolo do direito, a balança. Mas pensa assim, numa balança, você está num processo, vamos dizer, um processo trabalhista. Então você tem atenuantes e agravantes. Atenuante é aquilo que favorece você, aquilo que te livra. Agravante é aquilo que te prejudica, tá ok? Então o salmista fala assim: o agravante não tem perante mim, mas eu tenho um atenuante aqui muito forte. Gente, é esse atenuante que eu quero que você pega nessa tarde aqui. Eu quero que vocês pegam esse atenuante, essa coisa que está a favor do salmista, que ele chegou perante Deus, quando ele colocou na mesa, aí Deus falou assim: puxa, realmente, além de você ser inocente, esse atenuante realmente é favorável demais para você. É que numa versão, numa tradução assim mais atualizada, mais explicativa, o final do versículo 3, do Salmo 17, nós estamos no Salmo 17, que ele fala assim: a minha boca não tem transgressões. Eu não falei transgressões em relação às acusações que eu recebi e nem fui perante ele. O salmista está falando o seguinte: Senhor, eu aguentei tudo calado. Eu confiei que o Senhor é que vai tratar esse negócio para mim. Eu não dei uma resposta a eles. Eu não desci o nível deles. Eu não fui tirar satisfação. Eu não arrumei nenhum, eu não apontei, embora eu conheça a vida deles, mas não apontei nenhum pecado deles. A minha boca não saiu transgressão nenhuma. A minha língua não pecou dessa vez.
Ah, isso é um atenuante favorável, porque se você suportar as acusações da vida, se você suportar as calúnias, a difamação com o teu nome, com a tua família, com o teu ministério, se você suportar calado, isso é um atenuante favorável a você. Agora, se você é daqueles crentes que não suporta saber que o seu nome estava numa roda X, seu nome foi citado em tal lugar, aí pegou. Ok? Existe um provérbio, um pensamento muito verdadeiro, que meu professor me ensinou desde quando eu entrei na Unigran Rio, 2006, quando eu fui fazer minha primeira faculdade. Ele falava todo dia assim, para a turma: quem reage a uma afronta está demonstrando ser digno dela. Quem reage a uma afronta, ou uma calúnia, ou uma difamação, qualquer tipo de afronta, está demonstrando ser digno dela. Por que Jesus não reagiu a afronta nenhuma? Porque Jesus sabia que desceu ao nível de nenhuma acusação. Na cruz do Calvário, pastor Valde, quando ele recebeu a maior das acusações, que aqui na terra alguém já recebeu, ele recebeu essa na cruz, a maior ele recebeu na cruz. Sabe o que foi que ele falou, pastor Valde? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, a vida do cristão, ela é pautada nesse viés de você aguentar quieto, aguentar calado. Deixa o advogado, deixa ele falar com você. Não, eu vou mandar um recado aqui, eu vou mandar uma hora, vou botar no status aqui que fulano vai se ligar. Vou colocar no meu stories que fulano vai se ligar. Sai disso, desce desse nível. Não, eu vou mandar aqui na minha linha do tempo, vou marcar fulano e botando, que vai chegar de tabela, vai chegar em fulano. Que coisa mais nojenta, mais suja, mais baixa. Isso não tem nada a ver com salmos. Você que está comigo aqui nos salmos todo dia, isso não tem nada a ver com salmos. Deus vai entrar na sua causa. Vai entrar não, ele já está, a tua causa está diante dele. Deixa que ele dá fim nesse negócio. Deixa ele trazer à tona quem é quem. Deixa ele mostrar o que você tem que fazer. É guardar a sua linguinha, guardar a boca, fechar a boca, ficar quietinho, para que da sua boca não saia transgressões. Agora imagina que os inimigos de Davi estavam errados. Os inimigos de Davi estavam errados. Mas mesmo assim, se Davi falasse, Davi estaria transgredindo. Estaria transgredindo. Então, quando você sofrer alguma acusação, vai ler Tiago. Logo no comecinho da carta a Tiago, eu vou desafiar você a ler. Se você puder colocar logo um ou dois versículos do Tiago, coloca aí que eu já estou fechando aqui. Em 2 minutos eu fecho essa live aqui. Tiago, Romanos, diz, sabe o quê? Para você se alegrar. A Bíblia fala, Deus falando assim: a mim pertence a vingança. Deixa com ele. A pessoa vai para a oração, vai para a consagração, vai para o ciclo de oração, vai para o monte, jejua e ora. Aí chora e bota a causa na mão do Senhor. 15 dias depois, não aconteceu do jeito que ela queria, porque muitas das vezes o crente aprendeu o seguinte, que fazer justiça é que o outro quebra o pé, cai da bicicleta, bata com o carro. Aí Deus vai lá, ao invés de fazer isso, Deus vai lá e salva o cara. E você não entendeu ainda, você não leu na Bíblia o que é a justiça de Deus. Justiça de Deus, você sabe o que é? A justiça de Deus na Bíblia é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é chamado justo de Deus. A justiça de Deus é uma pessoa. Então, quando alguém te fizer mal, você fala assim, eu quero a justiça de Deus sobre essa pessoa, você nem sabe que você está orando para Deus salvar essa pessoa. Amanhã essa pessoa se converte, se torna seu melhor vizinho, vai congregar na sua igreja, se torna seu amigo, torna um liderado seu líder, e vocês ainda vão morar no céu numa eternidade ainda. Entendeu agora? A justiça de Deus é uma pessoa, alguém anota isso aí, é o justo juiz. É o justo de Deus. A justiça de Deus é uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. Tá ok? A justiça de Deus é uma pessoa. Então quando a pessoa fala assim, eu quero justiça, é porque você está falando que você quer que aquela pessoa aceite Jesus. E você nem sabia disso. Viu só? Que coisa linda. O Salmo 17 ele é muito messiânico, ele é muito messiânico. Meu Deus, esse Salmo 17 aqui ele é forte demais. Tá? Eu fecho aqui agora no... Vamos pular? Vou pular do 3 para o 15. Do 3 para o 15 agora para fechar.
Aí o 15 termina assim, cadê? Quanto a mim, eu verei a tua face na justiça. Quanto a mim, eu verei a tua face na justiça. Aí eu faço sempre aquele trabalho de melhorar o texto para você entender. Não é mudar o texto, é melhorar a escrita, a pronúncia. É como se ele estivesse falando assim: o Senhor vai aparecer para mim em forma de justiça. A justiça vai aparecer para mim em forma do Senhor. É isso que ele está falando. A justiça vai, o Senhor vai aparecer para mim em forma de justiça. O salmista sabia que se Deus só aparecesse para ele, era a maior prova de que a sua causa estava ganha, que ele realmente era inocente. E é isso que você precisa pedir a Deus. É isso que eu preciso pedir a Deus. Essa fé, essa paciência, essa segurança. Pode observar que o versículo 15, e eu estou fazendo força para não citar nada messiânico, para a gente não perder o foco, mas ele é muito messiânico. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. O salmista está falando, no caso aqui, a projeção profética para Cristo, ele está falando de quando Jesus ressuscitasse. E realmente, quando ele ressuscitou, ele adquiriu uma semelhança do Pai, uma coisa maravilhosa. Tanto é que ele passou a não mais ser sujeito à parede, você lembra disso? Não mais sujeito às questões físicas. Então, o salmista, nessa projeção profética dele, ele deixa bem claro que quando Jesus ressuscitasse, ele ressuscitaria num corpo transformado, não corpo glorificado, tá ok? Corpo glorificado, que é o mesmo de corpo de glória, ele vai pedir em João 17 na hora de subir, porque para entrar na glória tem que ser corpo glorificado. Mas os 40 dias que o Messias ficou aqui, ele ficou com pós-ressurreição, ele ficou com um corpo transformado, comia, tá ok? Dormia normal, com o corpo transformado, ele comia, se alimentava normal, mas não era corpo glorificado, era corpo transformado. Esse é o primeiro corpo que a igreja recebe, tá ok? Depois da ressurreição, a igreja recebe o corpo transformado, passa por um período, isso aqui é polêmico, e depois a igreja, quando for subir, ela recebe o corpo glorificado, porque os textos dão a entender que é tudo muito rápido e vai, não é bem assim não, mas não é isso que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar que ele diz o seguinte: que eu vou contemplar a tua face, tá ok? É o que o salmista está falando. O justo juiz vai aparecer diante de mim para entregar a sentença. É isso que ele está falando. E a minha sentença, que é do versículo 2, para quem chegou agora, estava explicando essa expressão jurídica. Essa sentença aqui não é sentença de condenação. Ah, saiu a sentença de fulano. Não, não, não. Essa sentença aqui é defesa. Salmo 17:2, saia a minha defesa de diante do teu rosto, ou seja, da tua presença de diante do Senhor. Eu quero encerrar aqui essa live, que é o Salmo 17, nossa devocional, nosso café, que a gente tem todos os dias 7 horas da manhã, mas hoje por um imprevisto, comigo e com a Ilane, a gente acabamos deixando para tarde. Estou fechando por aqui, terminando aqui. Estou seguindo lá para o templo daqui a pouco, onde a gente está se reunindo ainda com alguns alunos que estão podendo se reunir. Nós estamos se reunindo e nós vamos cozinhar um aipim lá, tomar um chá, um café, bater um papo. Estamos conversando sobre angelologia, tá ok? Deus abençoe sua vida. Colocar louvor? Então deixa eu colocar aqui um louvor para nós finalizar e orar. Orar, gente, pelo nosso Brasil. Orar pelo nossos governantes, orar pelo nosso presidente, eu vou colocar um louvor aqui, ok? Eu quero abençoar a sua vida com essa oração, abençoar a sua vida. E convidar você, desafiar você a estar comigo aqui amanhã, 7 horas da manhã. Não sei se você vai conseguir estar comigo aqui amanhã, 7 da manhã. Mas se você conseguir, vai ser um prazer, tá ok? Pastor Walter, missionário, Dudu, tem uma galera que sempre está comigo aí.
Tia Edna, cadê ela? Tá por aí? A Edna lá da Alta. Quem tá por aí também é a Adriana. Não sei se é ela, se é o Marcelo, tá aparecendo a foto dos dois aí. Mas eu vou fechar com o mesmo louvor que eu abri, pessoal. Que é um louvor muito propício. Eu quero que você me ajude a orar pelas famílias. Tem muitas famílias chorando, muitas famílias doentes, muitas famílias enlutadas, muitas famílias que não sabem o que fazer. A verdade é essa. Tem muitas famílias sofrendo e o nosso papel é oferecer o ombro, oferecer os nossos joelhos, oferecer a nossa fé, a nossa mão amiga e cobrir esse povo de oração. Tá ok? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Eu te louvo, eu te exalto, eu te magnifico, eu dou ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu essa bênção, essa vitória. Eu oro pela minha vida, pelo meu ministério, por tudo que o Senhor achou graça e confiou nas nossas mãos. Eu oro pela minha família, Senhor. Obrigado pela família maravilhosa que o Senhor tem me dado. Eu oro pela igreja que o Senhor confiou nas nossas mãos, pelos alunos que o Senhor nos permite cuidar, discipular, ensinar a Tua Palavra. Eu oro por aquelas famílias, Senhor, que estão desesperadas essa hora, famílias em luto, famílias chorando, famílias com doença. Eu oro pela vida do nosso presidente, nosso governador, os médicos, os profissionais que estão trabalhando, Senhor. Eu oro pelo pai de família que essa hora está desempregado, precisa levar para dentro da sua casa o pão, Senhor. Eu oro pela vida dos pastores que estão na linha de frente, orando, jejuando, cuidando, visitando. Em nome de Jesus, Pai. Dá um basta nessa situação na nossa nação. Traz um refrigério, Pai. Traz um refrigério para a nossa nação. Traz um momento de descanso, de alívio. Sopra do Teu vento na nossa nação, Senhor. Tudo que o Senhor está guardando a Tua igreja, Pai. Nós temos descido diante do Senhor, temos nos humilhado para alcançar do Senhor a Sua benevolência. Alcançar do Senhor o Teu favor, Pai. Guarda a nossa casa, guarda nossas famílias. Guarda a nossa casa, Pai. Guarda a nossa vida. Abençoe esse povo que passou por aqui na live, quem está por aqui, quem for assistir outro momento. Pai. Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Para quem chegou depois, no começo eu falei uma coisa muito importante. Para quem chegou depois, eu vou repetir uma frase aqui, uma verdade. O salmista não seria homem segundo o coração de Deus, em hipótese nenhuma, se ele não fosse um homem de oração. Ele não seria, em hipótese nenhuma, um homem segundo o coração de Deus, se ele não fosse um homem de oração. Ore. Ore. Ore na rua, em casa, na rua, na porta, no banheiro, lavando louça, lavando roupa, passando pano, dirigindo. Ore. Deus vai trazer um momento de bênção, de refrigério para a nossa nação. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o Brasil.